Oi, gente. Estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos, hoje com a semana 5. Lembrando que ainda estamos falando sobre a evolução humana e a tecnologia. Nós sabemos que ambos andam lado a lado, tá? Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode falar sobre o avanço desses dois. A tecnologia, ela trouxe inúmeros benefícios para o homem. Então nós sabemos que ela nos ajuda no nosso dia a dia para que nossas tarefas fiquem um pouco mais fáceis e para que nós possamos produzir cada vez mais. Essa tecnologia seria um conjunto de ferramentas, um conjunto de princípios, métodos, instrumentos e processos que podem nos ajudar a fazer com que a nossa produção melhore. Então, tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, tem um pouco de tecnologia e essa tecnologia tende a facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho, facilitar o nosso dia a dia. Essa tecnologia não veio à toa, essa tecnologia veio observando tudo que tinha no ambiente e sendo melhorado para que nós possamos tirar o máximo de proveito possível. É lógico que tudo que nós temos de tecnologia não surgiu de uma vez. Então, por exemplo, um exemplo que nós podemos dar é a TV. Então, a TV não surgiu como ela é hoje. Ela veio evoluindo através dos tempos até chegar ao que nós temos hoje. Então, antes eram máquinas enormes que só transmitiam preto e branco. Depois passou a ser colorida e as tecnologias vêm avançando até chegar ao que nós temos hoje. Aqui nós temos alguns exemplos de cientistas que se inspiraram em outros cientistas, ou seja, que melhoraram a ideia de outros cientistas para que tudo venha a ser melhorado. O primeiro foi Thomas Edison. Ele desenvolveu um sistema de iluminação elétrica. Só que esse sistema ele já partiu, já teve um início com ideias, com leis de Faraday e Joseph Henry. Então, ele apenas melhorou alguns pontos de vista e utilizou ideias e utilizou dados que foram utilizados por estudiosos anteriores a ele. Alexander Graham Bell, ele inventou o telefone. Só que por trás disso ele teve base em alguns outros cientistas que também tentaram, mas não conseguiram como o modelo de Graham Bell. Marconi construiu o seu primeiro sistema de telégrafo baseado em duas outras pesquisas, dois outros grandes cientistas. Então, tudo isso só demonstra que toda essa tecnologia que nós temos, ela não surgiu do nada. Ela vem sendo melhorado e essa tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, ela está servindo de inspiração para que venham a ser desenvolvidas novas tecnologias para o futuro próximo. Existem alguns determinantes que podem influenciar bastante na tecnologia. Então, a sociedade ela é um dos fatores que mais determina essa demanda por tecnologia. Então, a necessidade social, os recursos sociais e o ambiente social favorável. Então, como eu falei, a sociedade é a base para tudo. Então, não adianta, por exemplo, levar uma TV para quem não tem energia elétrica. Não adianta levar uma máquina de lavar para lugares onde há escassez de água. Então, a necessidade social demanda recursos para que eles venham ser melhorados e que essas ideias possam levar à construção de tecnologias para facilitar esse dia a dia. Nós sabemos que a tecnologia ela surgiu junto com o aparecimento do homem. O homem, desde o princípio, ele já
utilizavam alguns recursos da natureza para o seu próprio benefício, como pedra, ossos, madeira, couro e outros. Então esses foram já os primeiros tipos de homem lá, o homem neandertal já utilizava esse tipo de tecnologia para o seu próprio bem. E quando a gente fala tecnologia, como assim pedra, osso, madeira ser tecnologia? Imagina que naquele tempo era o recurso que ele tinha. Então ele utilizava pedras, utilizava ossos, madeira, couro, o couro para roupas, madeira para construção de casas, ossos para sua própria defesa, pedras para cortar, para quebrar, para machucar. Então era a tecnologia que tinha no tempo, então tinha que ser aperfeiçoada até que ele pudesse tirar algum proveito dela. É lógico que toda essa tecnologia ela teve um boom, teve um impulsionamento muito grande, bem significativo, quando houve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi quando começou-se a substituir a mão de obra humana por máquinas. E nesse tempo, no aparecimento dessas máquinas, foi um ponto muito importante, porque a partir daí viu-se que, apesar da inclusão dessas máquinas em muitos processos, o homem ainda continuava importante para o meio. Então o homem é quem movia a máquina, e isso fazia com que ela funcionasse naturalmente como até hoje funciona. Com isso, durante essa revolução industrial, vários tipos de indústrias, vários tipos de segmentos começaram a surgir. Então, técnicas como o motor a combustão, indústrias de tecidos, tudo isso foi muito impulsionado com o surgimento dessas novas máquinas. Do século XX para cá, nós podemos registrar vários tipos de tecnologias, sobretudo quanto à utilização de energia elétrica. Então, a partir de que o processo de produção de energia elétrica foi melhorado, esses segmentos tecnológicos também começaram a evoluir bastante. E isso foi questão de tempo para deixar o processo do dia a dia de todos um pouco mais produtivo, um pouco mais fácil. E isso fez com que tudo isso que nós temos hoje começasse a surgir. É lógico que só a tecnologia ela nos traz essa comodidade. Só que a comodidade tem um custo. Então, para que a gente tenha recursos tecnológicos, por exemplo, nós precisamos utilizar vários suprimentos, vários tipos de metais, vários tipos de substâncias. E essas substâncias que estão na natureza começam como são retiradas da natureza, elas começam a, digamos assim, fazer diferença no equilíbrio biológico, no equilíbrio do nosso planeta. E isso faz com que a Terra sinta esse tipo de problema. Então, imagina que toda essa facilitação, toda essa facilidade para produzir, para gerar tecnologia, para gerar avanço, para gerar riquezas para o planeta, para o homem, acabou trazendo também problemas sérios com a questão de poluição, pela questão do próprio insumo, do consumo de recursos que o nosso planeta pode oferecer, e também a grande quantidade de produtos químicos que são descartados no ambiente. Então, isso tudo acabou fazendo com que houvesse, digamos assim, um preço a pagar. Então, o homem ainda tem que buscar um equilíbrio
entre a tecnologia e o ambiente. Deixando bem claro que a tecnologia ela é uma ferramenta indispensável para o homem hoje em dia. Não há como se pensar o homem sem a tecnologia. O que deve se levar em consideração seria apenas um meio de não prejudicar tanto o planeta como a gente vem prejudicando. Esse aí é um videozinho que eu achei bem interessante que vocês podem ver no Google, no YouTube. Está lá disponível para que vocês possam ver e, se possível, assistam esse vídeo lá no YouTube e podem até deixar algum comentário caso vocês queiram. É bem interessante, sim, é um resumo do que a gente falou, de toda essa evolução tecnológica, de tudo que começou a surgir. Lembrando que, mais uma vez, enfatizando que a tecnologia não é um vilão. A tecnologia é fundamental para o homem. O que deve se haver é um bom senso entre as partes, para que todos possam conviver em equilíbrio, em harmonia. Então é isso, gente. Só queria lembrar que tem lá uma frequência que vocês devem preencher no Google Sala de Aula. Então vão lá no Google Sala de Aula, preencham a frequência e façam as tarefas da semana, tá? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima.